E lá vamos nós aqui no Instagram. Eu vou te mutar aqui, na hora de você falar, você se desmuta, tá, Gil? Tá bom. Boa noite, querido. Vamos nos alegrar? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem que já conhece Deus. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Sofreu por meus pecados, sufocando seu filho está, porque ele vive, porque ele vive, posso ver no amanhã, porque ele vive, eu não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em minha mão, enfrentarei sem medo então, terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso ver no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará no
alegrar-se-á no Senhor, a minha alma. Aleluia. Deu pra suar? Nosso Deus. Essa é pro Gilberto. Jurassic Praise. É soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Diga comigo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, Tiagão. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma, vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, fez separação das nuvens e formou o homem. Viu a natureza? Glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Pegar uma mais velha pro Gilberto. Peraí, Gilberto, que essa é a sua homenagem. Deixa eu abrir isso aqui. Nossa, Isso é Deus. muito Será que sério. você vai sair? Não sei, gente, se não sai legal, está tentando, tá? Minha vida que era muito louca, louca. Só faltou correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto, do meu Tinha que ter aquele negocinho pra ficar batendo.
impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades estão formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa e candeeiro, nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro anda mais curto do que pena de cobra. Filosofia de malandro, no moço de corda e nunca sobe. E o que tá faltando de amor, tá sobrando iniquidade. Todo mundo se assinhando pelas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minha, eu pregava cartaz, eu comprava um spray, escrevia nelas todas Jesus, the only way. Jesus é o único caminho pra quem vai morar no céu. Quem quiser atalhar, vai no Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Quem conhece essa música? Coloca aqui uma carinha. Ninguém conhece essa música, só o Gilberto. Essa não é velha, ela é antiga, tipo Gilberto, entendeu? Ela é muito velha. Gente, eu era criança, eu vi os adolescentes cantando essa música. Na época, se não me engano, um escândalo. Aquela do Evaldo, que era. Evaldo não tem, não, né? Ah, que pena, Evaldo falou que ia entrar. Aquela assim, Senhor Deus meu. Essa era linda, essa eu já era adolescente. Senhor Deus meu amado, sempre e eternamente te louvarei. Tu mudaste a minha vida. Tu me deste uma casa, tu me deste uma família, tu me deste teu amor, tu me deste, ó Pai, a vida. Pois eu sou um jovem e é teu o meu coração. Pois eu sou um jovem e é teu o meu coração. Pois minha juventude é para te servir. Pois minha juventude é para te amar. Usa-me, santifica-me, quero servir-te, Senhor. Aleluia. Hoje a gente foi Jurássico. Apanhou, né? Jurássico demais. Eu vou comprar, Gilberto, para a próxima live. Eu até suei, gente. Eu vou comprar aquele negocinho, triângulo que fala. Triângulo. Se quiser dar de presente, pode também, tá, gente? É aquele triângulo que a gente fica assim. Entendeu, né? O meu baterista não toca baião, gente. O meu baterista é roqueiro. Mas vamos arrumar um negócio. Eu vou arrumar um triângulo para a gente cantar isso direito. Gilberto, o Hamilton conhece essa música, da época da adolescência dele. Estão me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Abaixa aqui esse aqui, por favor. Fala, Gil. Gente, que bom tá de volta aqui. Eu acho que foi na quarta-feira, eu estava lendo o Salmo 37 e eu li um versículo que me fez voltar no tempo. É o Salmo 37, versículo 25, que fala assim: já fui moço e agora sou velho. Essa parte eu pulei rapidinho. Já fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado. Amém. E nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. E esse versículo, ele me fez viajar no tempo. Ele foi muito marcante para mim em uma época da minha vida, que eu tinha mais ou menos 1 ano de convertido.
E eu comecei a pensar em duas experiências que marcaram a minha vida, inesquecíveis para mim. Eu já dei meu testemunho aqui de conversão, eu tive assim a alegria de entregar a minha vida para o Senhor em agosto de 1975, mas hoje eu quero voltar um pouquinho antes. Muita gente mexe comigo. Eu morava lá no interior de Caxias, lá no Jardim Leal. Eu tinha vários problemas na minha vida, já muitos complexos de inferioridade, muitas coisas. E a única coisa que eu assim, tinha um certo prazer comigo mesmo é que eu era um bom aluno. Tirava boas notas, quando não era o primeiro, era o segundo aluno da turma, e assim foi em todo o primeiro grau. Até que, na segunda tentativa, eu passei para a escola técnica, ali no Maracanã. E a escola técnica foi uma bênção, porque era um sonho que eu tinha, mas, ao mesmo tempo, foi assim uma luta para mim. A primeira coisa que eu verifiquei que, quando cheguei lá, eu sabia o mínimo necessário para ter entrado lá. Mas mal entrei lá, eu me transformei quase em último aluno da turma. Eu descobri que eu não sabia nada, que a minha base era péssima, tudo muito difícil para mim. Então, a única coisa que me restava, assim, que eu olhava para mim e achava legal, dentro dos meus problemas de autoestima, essas coisas todas, foi para o lixo. E o primeiro ano de escola técnica foi muito difícil. Vocês imaginem assim, eu vim lá de Caxias e o primeiro dia de aula eu estou vendo uma pessoa lá conversar. Como que você veio para cá? Aí eu peguei o 747, aí eu peguei o 535, eu falei assim, que raio de coisa que eles pegaram? Porque lá em Caxias era Caxias Leal, era Caxias Gramacho, não sei o quê. E eu estou vendo todo mundo falando, para vocês verem assim, o grau de ignorância da minha parte. Negócio assim, sem sentido. E aí que começa a história. Tinha um rapaz lá na minha sala, o Silveira, que ele era um cara articulado, um cara bonitão, um cara que tinha resposta para tudo, um cara que mexia com todo mundo. Era um cara que morava lá no Leblon, então as experiências de vida dele eram... Quando chegava uma segunda-feira, ele ia contar como foi o final de semana dele. Sempre tinha um monte de coisas assim, para mim, assim, lá em cima do meu nível, lá em cima do meu nível. E eu não sei por que carga d'água, sem nenhum motivo, o Silveira nunca me fez mal, e eu criei uma animosidade com o Silveira. Eu coloquei no meu coração que eu não gostava do Silveira. Que naquela época o vocabulário o meu santo não cruzava com o dele. Então, tudo que eu podia achar de errado na vida do Silveira é que ele era assim mesmo. Então eu me converti em 75, a vida continuou, já estava no segundo ano de escola técnica, e finalmente chega o ano de 76, já um ano depois de convertido. Eu deixei de estudar com o Silveira, porque até o segundo ano nós estudamos na mesma turma de manhã. Eu fui fazer um curso de especialização à noite, quando eu estava no terceiro ano, e fiquei uns 6 meses sem ver o Silveira. E aí começa uma outra história da minha vida. Com um ano e meio de convertido, eu era muito ativo na igreja, participava lá das reuniões de jovens, dos evangelismos nas praças, já comecei a cuidar do som lá, do templo, lá no auditório da ABI, lá na Maranata, onde nós nos reuníamos, e estava tudo indo muito bem. Eu já trabalhava, já tinha
Aliás, trabalhava não, eu estudava na escola técnica. Quando eu cheguei na escola técnica, eu comecei a trabalhar na escola técnica, porque na primeira semana, no primeiro dia de aula, me deram o material que eu teria que comprar. Apesar de não se pagar nada na escola técnica, quando me deram a lista do material de desenho, das oficinas, gente, eu tive vergonha de apresentar aquele material ao meu pai, aquela lista ao meu pai, porque eu sabia que meu pai não teria condições de comprar para mim. Meu pai tinha pressão alta, eu sabia que ele ia ficar preocupado. Peguei aquela lista, não mostrei para ninguém na minha casa. Uma semana depois, eu já estava trabalhando meio expediente lá na escola técnica, ganhava meio salário mínimo e levei 6 meses para comprar o material que eu tinha que comprar. Para vocês verem como tinha material naquela época para comprar. Materiais de precisão, régua T, tudo era de muita precisão. Então tá, quando chegou em agosto de 76, eu já no 4º período da escola técnica, aliás, já no 3º ano da escola técnica, um dia eu volto da reunião de jovens, que era no Estácio, e eu morava em Caxias, então a reunião terminava assim umas 9 horas, eu só ia chegar às 11 horas da noite em casa. Não tinha carro, era de busão mesmo. E naquele dia, o meu irmão estava na casa dos meus primos, minha mãe tinha saído, acredito que minha irmã tinha ido com ela no aniversário, e quando eu chego em casa, eu encontro o meu pai caído na sala. Abri a sala, assim, dei de cara com aquele quadro, o meu pai caído no chão da sala, todo torto, a língua torta, eu com 17 anos, fiquei assim, aterrorizado. Foi uma situação assim que, com 17 anos, eu realmente não estava preparado para viver. E justamente naquele dia, minha mãe não estava em casa. Então, era eu mesmo, saí correndo. Ele tinha quantos anos? Ele era novo, né? O meu pai tinha 50 anos. É novo. Tinha 50. Aliás, 51 anos. 51 anos. Meu pai tinha 51 anos. E aí eu saí correndo para um vizinho na minha frente. Naquela época, 76, não era comum as pessoas terem carros, pelo menos ali os meus conhecidos. Então eu fui num vizinho que eu nem tinha muita intimidade, bati feito louco lá na porta dele, falei o que aconteceu. Ele saiu correndo comigo. Eu não consegui levantar sozinho meu pai do chão, porque meu pai era muito mais forte do que eu, muito mais pesado, pesava assim uns 110 a 120 quilos. Aí, junto com ele, conseguimos levantar o meu pai desacordado, colocamos no carro e eu levei lá para um hospital municipal lá de Caxias. E foi uma das grandes besteiras que eu fiz na minha vida, mas era o que deu para fazer, era o que o vizinho pôde fazer comigo. Porque aí eu fiquei com meu pai lá um tempo, colocaram meu pai numa maca lá num corredor. Chegou uma hora que eu tive que voltar para casa, que eu tinha que explicar à minha mãe o que estava acontecendo, né? Então, deixei o meu pai lá e voltei para casa para explicar à minha mãe o que tinha acontecido. E de manhã cedinho, lá fui eu, de volta para o hospital. Do mesmo jeito que eu o deixei, eu o encontrei. Sem nenhum atendimento médico, sem nada. E aí eu fiz uma das grandes loucuras da minha vida. Eu liguei para vários hospitais, ninguém, um pleno domingo de manhã, ninguém tinha vaga para o meu pai. Como meu pai era funcionário público, eu falei assim, olha, me coloque meu pai aí na ambulância. Vamos levá-lo para o Hospital dos Servidores do Estado. Eu tinha ligado para o Hospital dos Servidores do Estado e eles falaram que não tinha vaga. Mas eu fui assim mesmo. Quando cheguei lá, desci da ambulância lá por trás do hospital, corri, peguei uma maca, pedi para colocarem meu pai na maca, uma maca que ia no chão, assim, a 30 centímetros do chão, e mandei a ambulância embora. E aí entra eu com meu pai pela entrada principal do hospital, puxando uma maca. E aí, quando as pessoas do hospital viram aquilo, me chamaram a atenção, que eu não podia ter feito isso. Eu falei assim, agora meu pai está aí, meu pai é funcionário público, está aqui a carteira de identidade dele, vocês vão ter que arranjar uma vaga para ele. E aí, finalmente, naquela tarde,
eu ajudei, fomos em vários, o Hospital dos Servidores tem um subterrâneo lá, que eu nem sabia que tinha, fizemos tomografia, um monte de coisas, mas aí meu pai já estava num que eles chamam de uma semicoma. E aí começa um problema paralelo. Naquela época não era comum as pessoas terem conta conjunta. Verdade. Então, a conta bancária estava no nome do meu pai. E a gente tinha dinheiro no banco, Mas não tinha dinheiro em casa. E aprove a Deus que várias vezes que eu ia lá na Defensoria Pública, no Fórum de Caxias, para tentar conseguir uma autorização judicial para que a minha mãe pudesse movimentar a conta do meu pai. Toda vez que eu ia lá, sempre dava um problema. Faltava um documento, o juiz não entendeu direito, tal. E aquilo mexia muito comigo. E aí chegava em casa de noite, que eu estudava de manhã, trabalhava de manhã, estudava à tarde e fazia um curso de especialização em telefonia à noite. Com quantos anos? Com que idade? Com que idade? Você estava com que idade? 17 anos, estava com 17 anos. 17 anos. Então, eu saía às 5h30 da manhã de casa e só chegava 00:30. Esse era o meu dia a dia do terceiro ano. Então, mudando a expressão... E aí, às vezes, estava lá... Vai embora. Às vezes, estava lá na escola técnica, de tarde, faltava aula para vir no fórum em Caxias e voltar novamente, nada dava certo. E quando chegava em casa, a minha mãe chorava as pitangas, né? Meu filho, está faltando isso, está faltando aquilo, eu não sei como vai fazer. Eu só recebia meio salário mínimo, meu irmão também trabalhava, a gente ajudava, mas não dava. Era muita conta, a gente não conseguia substituir nosso pai. E aí, quando eu ia dormir, que eu ia ler a Bíblia, eu não sei porque sempre aparecia esse salmo. Já fui moço, na época eu era moço. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo ficar desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquilo renovava o meu coração, aquilo me fortalecia, e eu só sabia falar para minha mãe: mãe, Deus vai dar um jeito. Mas como, meu filho? Eu preciso comprar isso, eu preciso comprar. Mãe, Deus vai dar um jeito. Aí, gente, era o mês de agosto, eu precisava fazer a minha inscrição para o vestibular. Eu já estava no terceiro ano, era o ano de me formar, e aí eu não tinha dinheiro para fazer a inscrição para o vestibular. Naquela época era o SES Gran Rio, era o único vestibular para tudo quanto é faculdade. E era como se fosse assim, R$150 hoje, alguma coisa assim e eu não podia tirar esse dinheiro, que eu entregava todo o meu dinheiro em casa e ficava com o dinheiro da passagem para ajudar a minha mãe. E aí eu orei. Que foi hoje, né, Gilberto? De você entra e pede para não pagar, não existia isso naquela época. Isenção. Não, eu tentei, tinha, mas é aquele lance que pede contra-cheque do pai. E aí, como meu pai recebia mais de 3 salários mínimos, ou seja, uma faixa lá acima, não me deram. Claro. E eu, simplesmente, um dia desses que eu tinha ido no fórum, tinha recebido o não da isenção. Eu estou caminhando ali na rua General Canabarro, de repente, com quem eu dou de cara? Com o Silveira. Aquela pessoa que eu estudei 2 anos, que eu não ia com a cara dele, ele nunca tinha me feito mal, já tinha me convertido, Deus tinha tratado muitas coisas na minha vida, mas como eu tinha me esquecido do Silveira, que há 6 meses que eu não estudava com ele, eu me esqueci que eu tinha um problema a ser tratado no meu coração, uma animosidade gratuita que eu criei com o Silveira. É engraçado, né? A gente tem um encontro com o Senhor e não para nunca, né? Tem sempre alguma coisa que o Espírito Santo quer tratar na nossa vida. Amém. E eu tinha me esquecido disso. Dou de cara com ele, dou de cabeça baixa, de repente ele que fala comigo: oi, Gil, tudo bem?
Eu levanto assim, estava tão distraído da vida, dou de cara com o Silveira, eu pensei comigo mesmo, só me faltava essa. Com tanto problemas, hoje, A gente vai eu dou encontrar, né, de cara Guilherme? com o Silveira. E aí ele foi direto ao assunto. Falei, e aí, Gil, já fez a inscrição para o vestibular? Aí eu falei assim, não fiz não. Aí eu não sei por que abri minha vida para ele. Falei, não, eu estou com meu pai, que está em coma no hospital, não temos dinheiro em casa, porque está lá na conta, eu não consigo hoje, não consigo liberar esse dinheiro, então eu não vou fazer vestibular, não tem como fazer vestibular. Pô, Gil, que chato. Aí foi embora, ele estava saindo, eu estava chegando, e eu não presto mesmo, né? Ainda fui reclamando comigo mesmo. Poxa, tanta gente para eu falar dos meus problemas. Tinha que falar com Silveira. Meu Deus do céu, o dia hoje Eu sou idiota. Como é que eu fiz isso, né, Juliana? tá difícil, tá difícil. Com tanto problema, eu ainda vou falar dos meus problemas com o Silveira. Tá, vida que segue, as dificuldades continuaram. E quando chegou na última sexta-feira de agosto de 76, que era o último dia para fazer a inscrição do vestibular, eu estou estudando lá na minha sala, eram mais ou menos 3 horas da tarde, de repente alguém bate na porta, chama o professor abre a porta, quem entra? O Silveira. O Silveira. E aí o Silveira fala assim, Gil, se lembra aquele dia que eu te encontrei lá no Maracanã, que você falou que não tinha condições de fazer a inscrição para o vestibular? Pois é, eu fiquei encucado com aquilo e conversei com o pessoal lá da tua ex-turma, que está lá comigo, que você nos deixou já tem 6 meses, e também conversei aí com a tua turma. E nós resolvemos fazer uma vaquinha Para te ajudar. para você fazer a inscrição do vestibular. Não é que ele me dá o dinheiro ali, Na frente de todo mundo. na frente de todo mundo. A turma toda participou disso. A minha turma, a minha ex-turma, e eu saio correndo, tinha uma inscrição, tinha um local de inscrição do vestibular dentro da escola técnica. Eu faço a inscrição do vestibular no último dia, quase 1h30 antes de se encerrar as inscrições, que se encerravam às 17 horas. Se há uma coisa que eu gostaria, eu não me lembro o primeiro nome do Silveira, nem o segundo. Se é uma das coisas que eu gostaria, era um dia encontrar o Silveira e falar, cara, você não sabe como você marcou a minha vida, Aleluia. como eu fui curado de uma antipatia sem sentido que eu tinha por você, e foi justamente você que Deus usou Para te abençoar. para me abençoar. Aleluia. E eu trabalhava, estudava, fazia curso de especialização à noite. Eu não era aquela turma, não era aquele cara que vivia muito com a minha turma. Eu não sei por que a minha turma fez isso por mim. Eu vivia correndo, eu tinha que trabalhar e tinha um grupo de irmãos lá na hora do recreio, que a gente fazia culto lá, que a gente às vezes evangelizava. Então, eu não era uma pessoa popular, nem com a minha ex-turma, nem com a minha turma atual. Eu estava sempre correndo, sempre estudando, sempre atrasado com as coisas, era muita coisa para mim. Então, eu vejo nisso a mão de Deus. E sabe o que o pessoal da minha turma fez? E outros colegas que eu tinha? Eu não tinha dinheiro para fazer cursinho.
Então, me emprestaram a apostila, porque lá na escola técnica a gente tinha aula de física, coisas técnicas, mas eu quase não tive aula de português, história, geografia, ciências, e várias, até moral e cívica que caía no vestibular. Eu não sabia nada disso. E o pessoal ia fazer cursinho para saber essas coisas. Então eu tive que pegar a apostila que eles me emprestavam. E quando chegou no final do ano, em dezembro, final do ano, o pessoal fez um amigo oculto e me chamaram para eu participar do amigo oculto. E eu falei assim, gente, eu não tenho condições de participar do amigo oculto, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. É por causa da tua religião, Gilberto? Não, não tem nada a ver com a minha religião, gente. Simplesmente eu tenho que priorizar. Na minha casa eu só tenho dinheiro de passagem. E aí fizeram o amigo oculto, aquela festa toda lá na sala no último dia e tal. De repente, quando todo mundo recebe os presentes, sempre lá na escola técnica tinha uma líder de turma que era chamada xerife. De repente se levanta lá a xerife e fala, Gilberto, já que você não pôde participar do amigo oculto, nós resolvemos eleger você o amigo da turma. E nos reunimos aqui e queremos te dar esse presente. Gente, isso marcou a minha vida. Nunca fui aquele cara simpático, aquele cara extrovertido. Tinha minha vidinha bem mediana lá, de poucas palavras. Mas em tudo isso, eu vi o carinho de Deus. Aleluia. Voltando para agosto, meu pai ficou internado no hospital. Eu ia visitá-lo. A coisa mais importante para mim é que antes disso, meu pai teve a oportunidade de entregar a vida para o Senhor Jesus. Amém. Mas não frequentava, não tinha comunhão com os irmãos, não ia às reuniões, então aquilo me incomodava muito. De vez em quando eu conversava com ele. E aí falo que as pessoas, quando estão em coma, não ouvem ninguém. Mas eu estava tão incomodado com aquilo, que numa das visitas que eu fui fazer ao meu pai, eu orei e comecei a pregar novamente o evangelho para o meu pai. E eu falei, pai, se o senhor de alguma forma está me ouvindo, aperta a minha mão. Meu pai apertou a minha mão. Eu falei assim, pode ser um negócio assim, um espasmo. Pode apertar novamente. Ele apertou. Glória a Deus. E eu perguntei, o senhor realmente entregou a vida para Jesus? Aperta a minha mão. E ele apertou. Aquilo trouxe muita paz ao meu coração. Mas os problemas lá em casa continuavam. Sabe, de tanto eu ler esse salmo, falar com a minha mãe, um dia, no mês de setembro, bate lá no portão lá de casa uma pessoa que a minha mãe nunca viu. E ele estava comprando lá umas pratarias, umas louças, que ele queria fazer uma exposição. Que loucura uma pessoa passar, bater na porta. E minha mãe tinha algumas coisas, sabe aquelas pessoas que tinham aquelas cristaleiras, que ganhavam presente de casamento e nunca usavam? Ficavam lá na cristaleira. Minha mãe era uma dessas. Tinha um monte de coisa lá na cristaleira dela que ela nunca usou. E naquele mês, o que ela vendeu para esse cara e deu para fazer as compras do mês. Eu trabalhava lá na escola técnica e o meu chefe era um general do exército. Na época da ditadura militar, e o general Cruz era uma figura. Se eu entrasse na sala dele quando ele me chamava e não sentasse, que você está em pé aí? Senta aí logo, tá igual um dois de pau aí, faça o favor de sentar. E se eu chegasse e sentasse, ele falava assim, quem mandou você sentar? Fica em pé. A bronca era gratuita e certa, né, Gilberto? E ele era muito gozado. Ele dava aula no curso de engenharia e um dia ele estava chamando a atenção dos alunos. Vocês são isso, vocês são aquilo, vocês não sabem nada. Quer ver uma coisa?
vou chamar um aluno aqui do 2º grau. E eu fazia máquinas e motores, estava bem legal ali. Aí ele me fez uma pergunta, eu acertei. Fez a segunda pergunta, eu acertei. Tá vendo? Olha, e ele não é dos melhores, não. Assim, o General Cruz nunca te agradecia por nada, nunca estava satisfeito por nada. Mas quando chegou outubro, não tinha nada lá em casa, meu salário não dava. É a única pessoa que eu conheço. E eu errei. Eu nunca dividi isso com os meus irmãos na igreja. Se há alguma coisa que eu errei muito no início da minha caminhada cristã, é que eu tinha dificuldade de abrir sobre a minha vida. E esse é um erro fundamental. Você sofre sozinho. Você sofre, talvez, coisas que você não precisaria ter sofrido. É verdade. E eu, erradamente, não conversei sobre essa dificuldade, essa necessidade que eu estava passando. Estava com os irmãos sorriam, eu sorria, participava dos evangelismos, participava de tudo, presente em todas as reuniões, mas nunca fui capaz de procurar o pastor, o diácono, os irmãos da mocidade que eu tinha contato. Nunca tomei essa atitude, erradamente. Mas um dia a situação estava tão difícil, minha mãe chorando em casa, falando da situação, que eu falei, eu vou pedir um dinheiro emprestado ao General Cruz. O não eu já tenho. Eu vou entrar na sala dele, ele vai me perguntar, o que você está fazendo aí? E eu vou ter que ter humildade de pedir dinheiro emprestado a ele. Não é que naquele dia que eu entrei na sala dele, ele me tratou bem? Não fez nenhuma. Eu não posso nem falar que ele era grosso, era do jeito dele. Falei, general, vim conversar com o senhor me desculpe, está acontecendo isso. Eu queria saber se o senhor podia me emprestar. Talvez hoje seria como se fosse assim, R$1.000. Ele, na mesma hora, assinou um cheque ao portador. E eu, que era o office boy dele, quantos cheques eu fui descontar lá no banco para ele. Já sabia onde era o banco. Vai lá, agora, e pega esse dinheiro. Aleluia. Gente, livramento de Deus. Livramento de Deus. E aí, pude mais uma vez chegar em casa, dar o dinheiro à minha mãe. E minha mãe era uma guerreira. Minha mãe era uma mulher admirável, só tinha o primário. Mas como aquela mulher ajudou meu pai, como que ela sabia tratar dinheiro na vida dela, sabia fazer render o dinheiro. Uma sabedoria que a minha mãe tinha, que eu vi em poucas pessoas. E aí, quando eu cheguei em casa, entreguei aquele dinheiro à minha mãe, que festa para ela. E eu continuava tentando. Ia lá no juizado, no Fórum de Caxias, e nada acontecia. Como vocês sabem, eu faço aniversário no dia 24 de dezembro. Banco, no dia 24 de dezembro, só abre meio expediente, vai até meio-dia. Não é que naquele dia o juiz deu uma autorização? No dia 24 de dezembro. 24 de dezembro de 1976. Eu saí correndo do fórum, fui em casa, peguei minha mãe, fomos no Banco Nacional, ali no centro de Caxias, e eu vou falar, até aquele ano, eu nunca tinha passado um Natal tão farto. Saímos dali, fomos direto para o supermercado, comprar um monte de coisas. E aí, apesar de eu já ter terminado a escola técnica, eu continuava trabalhando lá, eu precisava trabalhar. E aí, foi aquele Natal que foi sábado e domingo. Dia 26 de dezembro, era uma segunda-feira. Cheguei na segunda-feira, 9 horas da manhã, primeira coisa que eu fiz foi ligar para o hospital para saber como estava o meu pai. Liguei, me identifiquei, falei assim, meu nome é Gilberto, sou filho do Augusto da Silva,
e saber como que ele está passando. A resposta que eu recebi foi o seguinte: teu pai morreu ontem à meia-noite e vocês estão nos atrapalhando, que até agora não apareceu ninguém para tratar do enterro. Foi desse jeito que eu soube da morte, foi nessa finesse que eu soube da morte do meu pai. Eu falei assim, mas que é isso mesmo, teu pai já faleceu, vocês precisam vir aqui tratar do enterro. Tem situações que o Senhor fala conosco de uma forma tão forte, que a gente quase que fala que ouvimos a voz de Deus. Naquele momento, ali naquele orelhão, que eu recebo a notícia da morte do meu pai, eu ouço uma voz forte dentro de mim: me louva, me louva. Quem me viu ali pensou que eu estava maluco. Eu chorava e agradecia a Deus pelo meu pai. Chorava, Senhor, obrigado. E chorava. E dali eu não sei como, eu fui procurar o meu tio Anísio, irmão da minha mãe. Não sabia nem por onde começar. Nunca tinha tratado de enterro. Graças a Deus, meu tio me ajudou. E a morte do meu pai foi algo muito marcante para mim. Primeiro porque eu tinha 17 anos. Acabei de fazer 18 anos. E ele falou que quando eu fizesse 18 anos eu seria homem. 2 dias depois que eu virei homem, segundo ele, eu o perco. Segundo que ele tinha 51 anos. Terceiro que, como todo pai, tem os seus defeitos, tem as suas chatices, tem todas as situações, tem os seus erros. Mas sempre que eu penso no meu pai, vem muito forte as virtudes dele. Um pai presente, um pai que conversava muito comigo, um pai que, quando eu estava de férias, me levava para o trabalho dele, gostava, eu conhecia todos os amigos do meu pai. Um pai que eu sabia que podia contar. Um pai que até os 13 anos me disciplinava todo dia. Gente, tanto, né, Gilberto? Eu acho que dos 6 anos até os 13 anos, eu levava umas correadas, mais ou menos assim, umas 18 horas, que é a hora que ele chegava em casa, e minha mãe passava o relatório para ele, e aí ele me chamava, falava, você sabe que eu não tive mãe, você tem, não respeita a tua mãe, já te expliquei que você tem que obedecer a tua mãe. Era meia hora ele explicando por que ia me corrigia e depois explicava novamente por que tinha feito. Então, tem gente que diz que isso traumatiza. Para mim, quando eu penso nisso, eu vejo o quanto meu pai me amou. Que enquanto eu teimei ser desobediente, ele estava ali firme do meu lado. Então, eu curtia muito meu pai, porque eu sei que meu pai me amou porque ele me disciplinou. Principalmente por isso. E aí, gente, chegou o dia 20 de janeiro, começava o vestibular. Aí eu entendi por que eu precisei que alguém pagasse o meu vestibular. Porque se eu tivesse pago, eu não teria feito. Eu só fiz o vestibular, só fiz as provas, porque eu falei, não é possível. A minha turma pagou para mim. E eu parei de estudar, não estou estudando. Meu pai faleceu, eu estou desanimado. Aí eu entendi porque aprove a Deus que eu não tivesse tido dinheiro para fazer a inscrição do vestibular. Porque se eu tivesse feito a minha inscrição, eu não teria feito a prova. Mas por carinho, por consideração, pelo amor das pessoas, eu fiz o vestibular. E graças a Deus eu passei. E aí, para terminar, a morte do meu pai não ficou bem resolvido na minha cabeça. Eu continuava
na igreja, mas não falava disso com ninguém. E no fundo, quando eu estava sozinho, quando eu pensava no meu pai, por que ele morreu tão cedo? Por que agora que eu começo a caminhar, sei lá, já não me lembro direito os pensamentos, mas tinha uma tristeza lá dentro, que de vez em quando eu me pegava a chorar, do nada, no meu quarto, e novamente errei. Não falei isso para minha mãe, não falei isso para minha irmã, não falei isso para o meu irmão, não falei para ninguém. Eu fico vendo o quanto eu sofri coisas que talvez não precisasse ter sofrido, que simplesmente, mesmo sendo do Senhor, mesmo estando servindo ao Senhor, eu era uma pessoa muito fechada. E essa é uma das razões que eu quis dar esse testemunho. Como que eu sofri por ser uma pessoa fechada. E aí, finalmente, gente, 2 anos depois da morte do meu pai, eu fui em Maricá pagar o imposto de um terreno. Meu pai gostava de comprar terreno. E meu pai tinha uma rotina. Ia lá em Maricá, me levava, ou eu, meu irmão, ia na prefeitura, pagava o imposto, depois ia lá ver o terreno. E eu fiz a mesma coisa que ele fez. Paguei o imposto e ele adorava andar a pé, o meu pai. Gente, como meu pai gostava de andar a pé. Eu gosto de correr. Andar a pé não é o meu forte. Mas até isso eu fiz. Impressionante. Fui a pé. E aquele caminho me trouxe lembranças e eu comecei a chorar. Eu acho que naquele dia foi um basta de Deus. Foi um basta de Deus. Veio uma voz assim tão forte no meu coração. Pare de chorar. O teu pai eu te dei, o teu pai eu levei, mas eu continuo sendo o teu pai. Para alguém que está me ouvindo aqui, pode ter sido uma palavra dura, mas foi uma voz tão doce, ao mesmo tempo tão firme, que veio ao meu coração, que naquele dia eu fui curado da dor do luto. Aleluia. Aleluia. A partir dali, sabe o que aconteceu? Toda vez que eu penso no meu pai, o que vem são só as lembranças dos bons momentos. Amém. As coisas gozadas que todo pai tem, as coisas engraçadas. Hoje não tem mais dor. Aleluia. E eu quis compartilhar isso, foi justamente porque nessa semana estava lendo o Salmo 37, versículo 25, que diz: já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Deus nunca me desamparou. Aleluia. Aquelas vezes que eu ia no fórum e nada dava certo, nas vezes que eu tentei a isenção do vestibular e não consegui, eu pensava que as coisas estavam dando errado, mas o Senhor estava tratando a minha vida. Amém. O Senhor estava aperfeiçoando a minha vida, estava tirando coisas que precisavam ser retiradas. E hoje eu sei que o Senhor realmente nunca nos desampara. Aleluia, Gil. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e era isso. Queria dividir isso com vocês nessa noite. Aleluia. Que bom. Gil, hoje você pensando nessa tua dificuldade de pedir ajuda, de contar para as pessoas que você estava enfrentando dificuldade, você acha que era o quê? Timidez? Ou o que você discerne hoje que teria sido o que te impediu, né? O que te travou? Timidez, falta de costume. O problema é meu, né? Não estou colocando culpa em ninguém. O problema da nossa vida, nós somos o nosso maior problema. Mas a gente estava muito envolvido na obra, na evangelização, muitas reuniões.
Eu morava longe, a reunião era aqui no centro da cidade, eu morava em Caxias, e mesmo quando estava com os irmãos, a gente estava tão preocupado em evangelizar que eu erradamente achava que se eu falasse dos meus problemas, ia atrapalhar. Foi uma ignorância minha. Sinceramente, não foi orgulho, foi uma ignorância minha, uma falta de ensino, talvez. A gente gostava muito de falar dos testemunhos, das coisas tremendas que o Senhor fazia, e talvez ainda não tinha adquirido uma cultura, que a nossa vida tem os altos e baixos, e nós precisamos ter irmãos, amigos, com os quais nós possamos contar Aleluia. e falar sobre nós. Aquilo que presta, aquilo que não presta, os nossos erros, os nossos desacertos e também as nossas vitórias. Eu ainda não tinha essa cultura. Olhando simplesmente, eu vejo que era só isso. Não era orgulho, não era nada. Falta de cultura do reino de Deus. Amém. Verdade. Amém. Glória a Deus. Assim, você falou de tanta coisa, né? Você falou sobre o cuidado do Senhor no sustento. Você falou sobre o Consolador que habita em você, que te consolou da perda do seu pai, né? São muitas coisas, né? Não é uma coisa só, né? Do cuidado do Senhor, assim. E eu tenho certeza, faltam 3 minutos para a gente acabar, assim, que tem gente ouvindo, né? Que às vezes você se sente dessa forma, assim, você perdeu um ente querido não foi curado, ou você no meio sente dessa... sozinho. Sente sozinho, no meio dessa Covid, está com medo do futuro, medo do dinheiro acabar, medo da provisão não chegar, né? E tem gente que não dorme, Gil, por causa disso, por causa de grana. Perde o sono. Porque não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Amém. E ouvir você contando, assim, acende a esperança de que o Senhor continua no governo, né? E Ele move os céus, né? Mas também a advertência de que a gente tem irmãos Amém. com quem a gente pode contar, né? Amém. Pode ser que a gente possa atender, pode ser que a gente não possa atender. Se a gente Amém. não puder ajudar, se a gente não tiver no nosso alcance, Amém. a gente pode dar o braço e orar junto. Amém. A gente pode fazer vaquinha, pagar a sua Amém. inscrição. Amém. Né? Amém. Suportar um Isso ao outro. mesmo. Amém. Ou seja, foi um aprendizado né? de tantas coisas. Que lindo, Gil. Eu não conhecia essa parte dessa história. Quando a palavra fala lá em 1 Coríntios 13 sobre suportar uns aos outros o amor, não é aturar. Suportar não é aguentar. É ser suporte. Amém. E a gente está aqui É para isso. ser suporte uns para os outros. Amém. O único Amém. motivo da gente estar aqui todo dia fazendo isso é apresentar essa expressão do amor de Deus. Amém. Amém. Isso. Para ser suporte para a tua Leva o vida. Gil a compartilhar com você, viu? Que Querer esse suporte para a tua abrir vida. a vida, né? Mostrar, testemunhar do que Deus fez, do que Ele já falou, do que Ele já consertou. Testemunhar o Senhor, né, Gil? Gil, falta 1 minuto e 3 segundos para você orar. Pode orar pelas pessoas. Amém. Amém. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de poder me relembrar de quem tu és Amém. Aleluia. Aleluia. e de que realmente tu nunca nos deixa desamparado. Aleluia, Jesus. E agora eu clamo, Senhor, por pessoas que estão me ouvindo ou que ainda irão me ouvir. Eu te peço que, da mesma forma como eu tive essa experiência contigo, que muitas outras pessoas Amém. venham ser ajudadas, animadas através desse testemunho Aleluia. e sejam erguidas por ti, sejam fortalecidas por ti, Senhor. Em nome de Eu não Jesus. sei até quem, nem até onde chegará essa mensagem, meu Deus. Mas que seja tudo para a glória do teu nome e que muitas pessoas sejam alcançadas e abençoadas por ti Amém. através desse testemunho, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. É isso, queridos. Que bom. Finalizar. Peraí que a gente vai finalizar. Queridos, obrigada por estar conosco aqui. Obrigado por terem. Amém. Amanhã eu sou Sodré. Sodré? Amanhã o Sodré lá de Ponte Nova. Irmão Muito querido, vai ser muito bom precioso. também. Vem estar com a gente. Sábado, o Salvatore continua a Vamos nossa sobre conversa pais e sobre pais e filhos. isso. Tem sido muito bom. E domingo, Sobre homem. como ser homem no padrão do reino de Deus, com o Amém. Luiz Sérgio Zanini. Aleluia. Amém. Já saímos aqui do Instagram. Saímos, agora vai finalizar aqui. Gente, obrigado. Beijo. Ah, tem que esperar, né? Então, tem